É um prazer estar aqui. Eu estou muito contente de falar de dois assuntos essa tarde. Alô? Very well. Thank you. Eu vou falar primeiro um pouquinho sobre o ambiente urbano, química, e depois eu vou falar algumas coisas sobre o Ano Internacional da Química que nós estamos começando. Eu estou aqui como representante do Sindicato Internacional de Química, que é uma organização internacional que dá nome a novos elementos atômicos, mas faz muito mais do que isso. E não é o assunto da minha fala hoje, mas eu vou deixar se você estiver interessado, para olhar tudo no website, para ver tudo que nós fazemos. Mas eu espero que esses pequenos pins do ano internacional, com logo do Ano Internacional da Química, e eu espero que vocês gostem e que usem ele todo ano, todos os dias no ano de 2009, em todas as roupas que vocês tiverem. Eu certamente vou usá-lo. Tem que aprender como escrever. Falaram hoje sobre as Nações Unidas e as metas do milênio das Nações Unidas. E agora seria bom revisar o que nós fizemos. Primeiro, erradicar a pobreza extrema. Segundo, atingir a educação primária universal, dar poderes às mulheres, reduzir a mortalidade infantil. 5, aumentar a saúde maternal. 6, erradicar HIV, AIDS, malária e outras doenças, assegurar sustentabilidade do meio ambiente no 7, no 8, desenvolver uma parceria global para desenvolvimento. Eu estava olhando as pessoas falaram muito sobre sustentabilidade. Eu acho que seria interessante decidir como que vocês definem a sustentabilidade. E eu vi muitas definições de sustentabilidade. A primeira foi uma definição de política pública, que é satisfazer necessidades básicas sociais e econômicas agora e no futuro sem acabar com a base de recursos naturais e qualidade ambiental. Mas do ponto de vista de negócios é um pouquinho diferente. Ele fala aumentar os valores de longo prazo dos acionistas, ao mesmo tempo que aumentar o uso de materiais pelas indústrias e diminuir os impactos no meio ambiente. E a terceira é a regra de ouro: faça para as relações futuras, para as gerações futuras, o que vocês gostariam que elas fizessem para vocês. Bem, os seres humanos não sempre viveram em cidades. Talvez originalmente em lugares que se pareciam com isso, mas agora nós vivemos em lugares que parecem mais com isso. Existe uma grande diferença. E uma pergunta: nós somos equipados geneticamente para saber como viver em cidades como essa? Sem dúvida, nós vivemos nelas. O ambiente urbano, e as pessoas já discutiram isso mais cedo hoje, inclui metade do mundo. Quase 3 bilhões de pessoas vivem em cidades. Existem 19 megacidades com mais de 10 milhões de pessoas cada uma delas. E nós estamos sentando em uma delas essa tarde. As cidades são os perpetradores e as vítimas da falta de sustentabilidade. Mas eu diria que é provavelmente verdade e mais eficiente ambientalmente ter esse número de pessoas vivendo em cidades do que ter essas mesmas pessoas vivendo no país inteiro. Um desafio, e com todo o respeito do nosso colega da Renault,
as cidades podem ser desenhadas em volta dos seres humanos, porque muitas vezes parece que elas foram desenhadas em volta dos automóveis. Eu, por exemplo, eu não vejo nenhum ser humano nessa fotografia, só carros. Então eu comecei a pensar sobre os limites para o desenvolvimento. E esse conceito chamado capacidade de suporte de carga, só que ninguém mencionou, mas eu queria dar um exemplo. Vancouver, no British Columbia, no Canadá, a sustentabilidade para alimentos e produtos de primeira necessidade são necessários, são de mais ou menos 5,5 hectares por pessoa. Se nós produzíssemos tudo das diversas maneiras que elas são produzidas, energia, por exemplo, colocando canas de açúcar para dar álcool e comidas nas fazendas. Então, 1 quilômetro quadrado é 1 hectare. Usa esse padrão, seria suficiente para suportar 20 pessoas de maneira sustentável em British Columbia, no Canadá. Agora, se você tiver o mundo, a superfície cultivada do mundo, que é 48 milhões de quilômetros quadrados. Isso implica que vai existir uma capacidade para o mundo de mais ou menos 1 bilhão de pessoas. Então, minha pergunta para vocês é, por que nós estamos todos aqui? Por que estamos todos aqui? Um ponto é, nós não estamos vivendo de maneira sustentável, nós estamos usando do futuro, e outro ponto é, a maior parte dos estilos de vida não demandam recursos como na British Columbia, no Canadá. A maior parte das pessoas não vivem e consomem como os canadenses fazem. Eu não estou falando dos americanos, estou falando só dos canadenses hoje. E também existem fatores tecnológicos que permitem maior produtividade e a possibilidade de vida nas cidades, e quão maiores eles são. E eu estou voltando um pouquinho para mim, vou falar da química ajuda. Bom, existem desafios no ambiente urbano, e a química pode, na verdade, ajudar de uma maneira ou outra de todos eles. Transportar. Bom, uma definição de possibilidade de viver é a razão dos carros nos estacionamentos. A outra é... E a química pode ajudar com o transporte, sem dúvida ela pode. E baterias de lítio, por exemplo, nesses lindos carros elétricos que são produzidos. A terra é adequada para se respirar. Algumas cidades sim, outras não. E a química pode ajudar? Sem dúvida que pode. Muitos dos problemas que existem nas cidades são problemas químicos. Os poluentes são entidades químicas e as soluções são soluções químicas. É uma questão da vontade de confrontá-los e desenvolver políticas e financiamento para fazê-lo. Como que nós podemos reduzir a emissão de gases de efeito estufa? Sem dúvida, nós podemos fazê-lo. E existem maneiras de fazê-lo. Como que nós podemos fornecer água pura e reduzir os esgotos? Existem soluções químicas para tais problemas? Sem dúvida que elas existem. E sobre fazendas urbanas, isso sempre me interessou. Suponha que as pessoas começam a querer fazer os seus vegetais e legumes crescer dentro da cidade de São Paulo. Talvez nós não tenhamos espaço suficiente para plantar legumes para todo mundo na cidade, mas talvez nós tenhamos, mas nós vamos gastar menos energia para ter que tirar de outros lugares que não sejam tão longe da cidade e gastar tanto transporte, porque existem lugares que esses legumes são plantados muito mais longe da cidade. Nós podemos melhorar os materiais de construção, sem dúvida, e você pode aumentar a qualidade da água também, e as plantas de tratamento de esgoto. Nós podemos usar essa energia, sem dúvida, nós podemos encontrar maneiras de fazê-lo. São todas soluções que podem levar à química. A química pode contribuir a responder essas perguntas. Nós entramos numa conversa entre a química e a sociedade sobre o formato futuro da nossa ciência para a sustentabilidade ambiental.
Eu tive o prazer recentemente de ouvir uma fala de um alto executivo da Exxon, da empresa Exxon. Como vocês sabem, a ExxonMobil é uma das maiores companhias de energia do mundo. Na verdade, ele falou que a ESSO, que é um dos do mercado, fornece 2% da energia do mundo, sem dúvida. Eles acreditam no segundo, que o uso do petróleo até 2030, eles não estão diminuindo nada, mas muito pelo contrário, estão aumentando. Eles acreditam que ela vai aumentar conforme a população aumentar para 8 bilhões. Eles acreditam que vão ser grande demanda esperada nos países BRIC. E nós estamos num desses países BRIC aqui. O B do BRIC, ele é Brasil, Rússia e China. E todos esses países estão aumentando os padrões de construção e economias. E eles vão precisar de energia para fazê-lo. A ESSO acredita que quando a conservação de energia ocorrer, vai ser nos países onde já existe um grande consumo de energia. E você vai ver que alguma dos aumentos balanceados, onde existe uma conservação. E também naqueles onde não estão crescendo tanto quanto nos Estados Unidos, Japão, Europa. A reserva global de petróleo, as pessoas da ESSO falam que existe 1,8 trilhões de reservas de petróleo em 1994 e muitas outras que são desconhecidas, que existem hoje, é 3,5 trilhões. Então eles falam, talvez seja difícil tirá-lo, mas o petróleo ainda está lá e nós vamos poder vendê-lo. As tecnologias vão ser importantes para inovação, usando gás líquido em vez de carvão, usando biocombustíveis, baterias de lítio, e a Exxon está colocando 60 milhões de dólares no desenvolvimento de biocombustíveis e baterias de lítio. Geração de frio e de calor para crescer os edifícios, uso de plásticos nos carros, materiais mais leves. Eles também falaram que o alumínio é energeticamente um material muito caro para usar no automóvel. Você usa o que você tem que usar, mas quando você precisa usá-lo, mas você pode ter escolhas. O uso de energia eólica do solo, que atualmente é 1% da energia, do fornecimento de energia, e que ele vai aumentar dramaticamente até 2030, mas vai aumentar só 9% do total, ou seja, 91% do total vai vir de algo diferente. É por isso que eles acham que o petróleo está aqui. Se não for para ficar, vai ficar pelo menos por mais 20 anos. A mediação de gases de efeito estufa é o que a ESSO está preocupado. Olha, acreditem, eu não trabalho para a ESSO, eu amaria, eu gostaria de ter o seu salário, mas eu não tenho esse privilégio. O que eles acreditam é que reduzindo a emissão de gases de efeito estufa é uma grande preocupação. Se nós quisermos ter alguma contribuição para a mudança do clima, o que vai resultar no aumento dos mares e deslocamento de populações, vão causar algumas catástrofes. Não muito tempo atrás eu tive o prazer de visitar Bangladesh, é um lugar onde você tiver, se o nível do mar crescer, vão ter 120 milhões de pessoas naquele país que vão ter que se mudar para outro lugar. Se você for vizinho de Bangladesh, você vai ter que se preocupar com isso.